Então as pessoas têm muita essa curiosidade, me perguntam muito, se você é uma pessoa cristã e tudo mais, Carol, por que você se casou com um homem divorciado? Ah, entendi. Então eu recebo muito essa pergunta. E por que você diz que você é contra o divórcio? Aham. Se não fosse o divórcio, você não teria se casado. Então esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que eu recebo muito. E eu entendo essa dúvida, porque também era uma coisa que me conflitava. Eu pensava, como vai ser o meu testemunho com relação a isso? Se realmente essa é a história, né? A gente não pode apagar uma coisa que é real. Sim. Na minha experiência pessoal, como cristã, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, porque foi da vontade de Deus, a gente buscou ao Senhor. Então não foi uma coisa assim, um oba-oba, sabe? Sim, do dia pra noite. Do dia pra noite. Bem, pessoal, a gente acabou de ver aí a reação da atual do Kaká, né? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque finalmente o Kaká acabou falando aí, né, de tudo isso que aconteceu, né? Ele falou aí sobre o término do antigo casamento dele, né, do antigo relacionamento dele. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que parece, né, que essa menina aí, ela tem uma visão melhor do cristianismo que a outra, né? Enquanto a outra tava lá falando que estava na igreja e que acreditava que Deus era único, que Deus era bom e que Deus perdoava, mas que não conseguia, né, entrar na cabeça dela, que Deus ele se ficava importando com o certo e errado, que ele estava acima daquilo e tudo mais, e não importava isso tanto para ele, né? Ela, na verdade, você vê essa outra menina aí já falando de um outro jeito, né? De uma outra forma, uma preocupação ali, de certa forma, de agradar a Deus e ver o que Deus iria achar daquilo que ela estava decidindo, né? É isso que a gente acaba vendo. Tá certo que, embora ela tenha falado isso tudo, eu acho que tem ali um pouquinho de espiritualização de tudo também. É uma coisa que eu posso ainda gravar um vídeo sobre isso, né? Que é aquela famosa questão de querer a confirmação de tudo e tudo mais. Tá, gente, antes de qualquer coisa, eu creio sim que Deus confirma as coisas. Eu creio sim no sobrenatural de Deus, mas muitas das vezes também a gente tem um exagero na questão da espiritualidade e na questão aí de vivência com Deus, experiência com Deus. E muitas das vezes a gente acaba querendo espiritualizar tudo, a gente acaba querendo, na verdade, ter experiências surreais com tudo. Muitas das vezes a resposta de Deus está ali no natural, está na nossa cara, está nas coisas que estão acontecendo. Igual, por exemplo, às vezes eu vejo muita gente querendo confirmação se o relacionamento é de Deus e tudo mais, mas a coisa é simples, às vezes não precisa de uma confirmação sobrenatural de Deus, às vezes já está ali na atitude de um dos dois, né? Se na atitude a pessoa não está tendo ali boas decisões e está te desagradando, eu acho que não precisa ter uma confirmação espiritual para você entender o óbvio, né? Mas eu creio sim que Deus aí, ele dá experiências para a gente, né? Eu já tive experiência com Deus, eu posso falar um pouco sobre isso em alguns vídeos, né? Mas hoje a gente vai falar aqui sobre a questão do Kaká. Eu também vou mostrar para vocês aqui a resposta dele, porque ele falou sobre o fim, né? O término aí do relacionamento, né? Logo após disso tudo aí que acabou acontecendo. Se você quer ver, fica por aqui. Mas antes, eu quero te apresentar meu nome. Te apresentar não, né? Como é que eu vou te apresentar? Eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Loures. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus. Esse canal aqui que a gente fala sobre cristianismo, relacionamento com Deus, Bíblia. E também acaba falando aí um pouco sobre relacionamento. O pessoal que gosta de ver vídeos de relacionamento, né? Uma geração que gosta muito de ver vídeos sobre relacionamento, né? Eu trabalho aí com jovens lá na minha igreja, né? Sirvo com jovens e não só isso também. Eu trabalho com histórias em quadrinhos. Olha o tanto aqui que eu já participei de história em quadrinhos. E tem histórias em quadrinhos aqui que eu participei. Essa daqui eu não participei, tá? Eu peguei sem querer. Mas tem histórias aqui que eu participei que não, aquela dali eu participei sim, cabeça. Mas uma das coisas que acontece é o seguinte: tem histórias em quadrinhos que eu participei que não tá aqui. É isso aí mesmo. E aqui está o nosso quadrinho autoral, que é o Supermanos. Estão em quadrinhos aqui do nosso canal que você pode adquirir. Eu vou falar um pouco mais sobre eles e tem a rede social da Amigo Jesus. Não deixa de seguir a gente por lá. E agora eu quero ver aqui a parte do vídeo do Kaká. Vamos ver a parte do vídeo do Kaká? Só que para eu explicar isso, as pessoas precisam entender tudo aquilo que eu vou falar dentro de uma cronologia, dentro de um tempo.
Porque podem tirar duas conclusões aqui. Primeira é, coitada da Carol, ele não queria se divorciar e, puxa, e hoje ele está casado, tadinha dela. Segunda é, hoje ele está tão feliz que eu também vou chutar o pau da barraca, vou me divorciar e vou procurar uma loirinha linda para casar. Então, são duas conclusões, acho que equivocadas, se você tirar desse contexto do processo e da cronologia. Perfeito. Então, em 2015, eu era casado. E minha esposa, no momento, decidiu que não queria mais estar casada. Ela falou, não quero mais estar casada, não estou feliz e atribuo uma das minhas infelicidades ao casamento. Uau. Eu morava fora, morava nos Estados Unidos, e ela falou, não quero voltar para o Brasil, quero morar lá e não quero mais estar casado. E aí eu fiz de tudo. Quando eu falo fiz de tudo, eu não sei quem sabe daquele livro, tem um livro de 40 dias, acho que é Prova de Fogo, que chama, que cada dia você faz uma coisa. Assim. É muito legal esse livro. Para quem estiver passando dificuldade no casamento, eu aconselho esse livro. Se você quer lutar, porque cada dia você faz uma coisa. Um dia você compra um presente, um dia você faz uma ligação inesperada. Nossa, vamos fazer esse, amor. Agora eu quero. Dá pra fazer? São 40 dias. Eu não fiz 40 dias, eu fiz 80 dias. Eu fiz ele 2 vezes. Senhor. Enfim, fiz tudo o que eu podia realmente para que não acontecesse. Porque aí entra o conflito do cristão, né? Que o cristão não foi casado para se divorciar. Uma série de outros conflitos. Eu vou lutar o quanto eu tiver forças para lutar. Agora chegou um momento que ela falou assim, eu não quero mais. Não quero. Simplesmente eu não quero. E aí voltou para o Brasil. A gente assinou os papéis do divórcio. Nos divorciamos isso em dezembro de 2015. Ponto final aqui. Acaba uma história aqui, com 2 filhos maravilhosos, o Luca e a Isabela. Acaba aqui. Eu fico 1 ano solteiro, tentando assimilar essa situação. Digerindo tudo, né? Principalmente entendendo como cristão que aquilo funcionava. Porque, a Bíblia fala para eu não divorciar. E Tô agora? me divorciando. E aí, conversando com os pastores, sendo ministrado, entendendo essa situação. E aí, cheguei até... O ponto principal para mim foi o de Coríntios, quando está explicando ali que fala, olha, se você é cristão e busca o Senhor e quer continuar, ok. Se o seu cônjuge não quer, amém, vá em paz. Não tenho muito o que explicar. E aí vem também a parábola do filho pródigo, que, pai, eu quero tudo que é meu, eu quero ir embora. Em nenhum momento o pai falou, não, tá aqui, ó. Não obrigou, né? A escolha é sua. Então eu não posso, e quem estiver passando por essa dificuldade... Você não pode obrigar ninguém a ficar com você. E na igreja tinha muito essa cobrança. Sim. Você não pode. Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou forçar a pessoa posso fazer, ali? Né? Bem, pessoal, a gente viu aí a fala do Kaká. Eu acho muito interessante que o jeito que ele falou ainda, ele começa falando sobre aquilo que aconteceu na vida dele, mas ele salienta muito bem para aquilo que aconteceu na vida dele, as pessoas não pegarem para si e usarem como uma regra para fazer aquilo que não é para fazer, né? Para fazer aquilo que vai contra a fé dele, né? Ele não faz isso, pelo contrário, ele se resguarda e fala, gente, não é porque aconteceu comigo que você tem que usar isso como desculpa para fazer com você. E aí ele começa a explicar o que houve no relacionamento dele para que aquilo aconteça. E eu vou falar um pouco mais no final do vídeo sobre a questão do divórcio, e o Kaká, nessa mesma entrevista, deu conselho para quem ainda não casou, ou quem ainda não está namorando, qual tipo de oração você tem que fazer. Então, se você quer saber, fica aqui até o final do vídeo. Mas voltando aqui, o que a gente viu nisso daqui que o Kaká falou? Primeira coisa, cara, como que o Kaká, ele é um homem de Deus, né? Mesmo diante dessa situação, que não foi uma situação que partiu dele, ele trabalhou da melhor forma possível para fazer tudo aquilo que era de acordo com a sua fé. Não é porque estava acontecendo alguma coisa que era errada, não é porque a esposa que ele casou estava querendo se divorciar dele, aparentemente sem motivo nenhum, que ele pegou e falou, agora eu não estou mais na minha fé, agora também eu vou sair por aí pegando todas. Olha para você ver o naipe que o cara é, que o Kaká é um cara bacana, um homem de Deus, um cara rico, boa pinta. Ele podia ter virado e falado assim, agora que essa daqui fez isso comigo, eu vou sair por aí pegando todas. Eu vou sair por aí, e eu não tô nem aí, ou então eu vou desviar da minha fé, ou então questionou Deus, ele não fez isso, né? Quem que é Deus? Olha só, eu fiz aqui tudo pro meu casamento dar certo,
e o meu casamento não deu certo, agora eu vou sair da igreja, Deus é mau por conta disso, a igreja não presta. Não, repara que ele tentou fazer de tudo para o casamento dar certo. Inclusive, ele até comprou o livro lá, né, do Prova de Fogo, que é um livro que até inspira um filme aí que fazer aí o casal fazer, né, um dos integrantes fazer 40 dias de coisas românticas para conseguir recuperar o casamento. Ele fez 80 e mesmo assim ela não quis. E ele, mesmo mediante isso tudo, ele trabalhou conforme a sua fé, sem negar os seus princípios. Que sensacional, que pessoa de caráter, e é assim que todo cristão deveria ser. Por falar nisso, né, eu vou falar aí sobre 2 cristãos, né, que estão sendo muito elogiados aí. O primeiro é o Kaká, está sendo muito elogiado aí pelo pessoal que está falando sobre relacionamento. E o segundo é a Fernanda Brunner, que falou aí sobre a questão do biquíni. Eu vou gravar um vídeo aqui ainda sobre isso. Mas uma das questões que acontece é que, mas antes de gravar, eu tenho lá no Amigo Jesus, que é a minha rede social, uma tirinha sobre isso, que deve estar passando aqui para você dar uma olhada nessa tirinha, o link está na descrição. Mas voltando aqui, o Kaká, ele agiu da melhor forma cristã possível, né? Ele fez de tudo para o casamento ali continuar, né? E chegou a hora que a moça mesmo assim não queria, infelizmente. A gente vê que, embora ele fizesse isso tudo, a mentalidade da moça era diferente. Tem muita gente falando que a moça mudou. Eu não creio que a moça mudou. Eu acho que ela já casou com aquela mentalidade que ela fala no podcast na qual ela colocou, né? E aí, então, ele simplesmente deixou ir. E aí tem uma questão que a gente fala, né? Já entrando aqui, antes de entrar na questão, que é o divórcio, né? Que muitas vezes eu vi o pessoal ficando com dúvida, o que a igreja pensa sobre o divórcio, o que não pensa, né? Mas antes, eu quero convidar você, né, a seguir as nossas redes sociais, igual eu já falei aí, do Amigo Jesus, está passando aqui. Não só isso, eu quero convidar você também a seguir o nosso canal, que é o Comics Review. É o nosso canal de cultura pop, isso mesmo, né? Eu fiz um vídeo lá sobre Sound of Freedom e fiz também uma aula de pintura digital. Você quer aprender a pintar um desenho, né, uma história em quadrinhos? Dá uma olhada lá e leia Supermanos. Como que existisse? Como que seria se existisse super-heróis cristãos? Aqui o Supermanos está para responder. Link na descrição, leia, você vai gostar demais dessa história em quadrinhos aqui, que tem super-heróis cristãos no Brasil. Daria certo? Você acha que sim ou que não? Tá para a leitura lá na Amazon. Se você tem Kindle Unlimited, né, o Kindle Ilimitado tá de graça. Se você não tem, tá R$6, baratinho lá para você ler. Você pode seguir as redes sociais de Supermanos também. Voltando aqui a falar sobre o divórcio, né? O que a igreja segue sobre o divórcio? Né? Eu vi pessoas me pedindo um vídeo sobre... Eu estou pensando em fazer uma live e convidar pessoas que são mais especialistas na área para conversar sobre isso. Eu acho que seria de grande valia aqui para vocês, né? É um assunto extenso, né? Mas a igreja, muitas das vezes o pessoal fala, o que a igreja determina? A igreja, na verdade, ela não determina. A igreja, ela segue as regras de Deus que está na Bíblia. A igreja, ela só faz isso. Muitas das vezes a igreja ela não determina a maior parte das coisas que ela segue. Na verdade, ela lê a Bíblia, interpreta a Bíblia e ali ela chega à conclusão que é aquilo que Deus quer. E tem coisas que Deus fala diretamente conosco, como é o caso ali da questão do divórcio. Mas por que Deus ali, ele colocou essa questão dessas regras para evitar o divórcio? A questão é simples, porque Deus fez isso para proteger o casamento, né? A ideia de Deus é que duas pessoas permaneçam bem e servindo uma a outra no casamento até o fim. Essa que é a questão. Então, como a Bíblia diz, e o próprio Jesus fala que o divórcio vem por conta da dureza do nosso coração, porque Deus não fez ninguém para achar alguém e separar. Deus fez para a gente continuar até o fim. Então, como vem por conta disso, ele acabou criando essas questões para justamente evitar isso. Para quê? Para não ter banalização das pessoas virem e falar, eu vou casar, e casou, eu vou separar. Entendeu? Para justamente fazer com que as pessoas permaneçam até o final, desfrute daquilo que Deus quer delas no relacionamento, no casamento. Agora, tem relacionamentos que realmente não dão certo, né? E que a Bíblia fala sobre isso. Rafa, o cristão, ele pode separar, ele pode divorciar? O que a Bíblia coloca aqui, sim, o cristão pode divorciar, mas que não é toda vez que o cristão divorciar que ele pode casar de novo. Tem que ter um motivo. Quais que são os motivos que a Bíblia coloca? Os motivos que a Bíblia coloca
primeiro, como a gente falou, a questão do adultério, que é a quebra ali da aliança, né? Se há adultério, a pessoa pode optar por não permanecer casada com a outra. Os outros motivos que acontecem é quando há abandono, né? O próprio Paulo coloca isso lá em 1 Coríntios, quando às vezes a pessoa vai lá, abandona a fé, decide abandonar a pessoa, quando o casamento ele corre risco de vida. Então, uma das questões que acontece é isso, que existe essas questões aí dessas exceções que a pessoa ela pode casar novamente. Rafa, se a pessoa, aí eu vou dar aqui a minha opinião, se a pessoa ela não teve motivo para separar, acabou separando e casou de novo, né? E aí, o que você acha? Você acha que Deus perdoa se a pessoa... Eu acho que Deus perdoa, porque o único pecado na Bíblia que não há perdão é o pecado contra o Espírito Santo, né? Não há uma questão ali, dessa questão ali de Deus colocar outro pecado que não há perdão, né? Então, a gente pode discutir sobre isso em um vídeo melhor, onde eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas é a questão aí que a igreja coloca e que a igreja explica sobre isso. Mas eu vou gravar um vídeo melhor onde a gente comenta sobre isso, e agora eu vou mostrar para vocês o conselho que o Kaká dá para quem é jovem aí e quer casar, né? E se você quer comentar alguma coisa sobre divórcio, quer acrescentar alguma coisa sobre essa explicação, alguma coisa assim, você pode comentar aqui embaixo, tá, gente? Com todo respeito, beleza? Vamos lá ver o que o Kaká fala sobre. Normalmente a gente na igreja aprende assim, você tem que orar e pedir uma mulher de Deus, você tem que orar e pedir uma mulher de Deus, você tem que orar e pedir uma mulher da igreja. Gente, não é isso. Não me entenda mal também, não é que você vai sair no mundo e vai achar uma mulher de Deus também, não é assim. Claro que a chance de estar na igreja ser uma mulher cristã realmente é muito maior. Mas a minha oração era assim, Senhor, o coração da Carol é teu, eu quero uma mulher com coração pro Senhor. Uau. Eu não quero uma mulher, essa é a mulher para casar comigo. Eu quero uma mulher com coração pro Senhor. Porque eu sabia que se o coração dela fosse do Senhor, vou ficar com ela pro resto da vida. Amém. Enquanto o coração dela for do Senhor, a gente vai ficar junto pro resto da vida. Então, isso daqui é uma coisa muito legal que o Kaká falou e que eu falei no último vídeo. Nem todo mundo que está na igreja é convertido. A gente tem muito convencidos dentro da igreja. O que ele falou foi uma coisa sensacional. Muitas das vezes a gente está na igreja, o pessoal ensinar, você tem que orar para pedir uma pessoa de Deus, para casar com uma pessoa da igreja, né? É óbvio que a gente tem que orar para pedir uma pessoa de Deus, casar com uma pessoa que está na igreja, mas a gente precisa entender que nem todo mundo que está na igreja está na igreja. E a oração que ele fez foi muito legal. Foi uma oração tipo assim, eu quero saber se o coração dela pertence ao Senhor. E isso que eu quero também fechar o vídeo com essa dica. Se você quer procurar alguém, procure alguém que tenha um coração em Deus. E ore para Deus, para que Deus confirme se a pessoa é desse jeito mesmo. Como que Deus vai confirmar? Através das atitudes, gente. É essa que é a questão. As atitudes da pessoa vai mostrar que ela é uma pessoa que tem um coração em Deus ou não. E se você quer namorar e está querendo alguém de Deus, tem atitude de Deus também, né? Porque não adianta. Tem gente que quer gente de Deus, mas não tem atitude de Deus, né? E se você é de Deus, então vai procurando essa pessoa aí, vai fazendo ali igual o Kaká, orando para que isso aí aconteça, beleza? Gente, no mais é isso mesmo. Que Deus abençoe vocês aí. Não esquece de deixar o like, de deixar seu comentário, a sua curtida, né? Não deixa de ler aí os Supermanos. E em breve aí eu vou trazer esse vídeo mais bacana aí sobre o divórcio e a gente conversa. Se você tem o interesse de me convidar também para pregar na sua igreja ou palestrar sobre cristianismo, cultura pop ou qualquer outra coisa, entra lá, me segue lá no Amigo Jesus, né, que é o meu Instagram, e me chama, né? A gente pode conversar. Que Deus abençoe você e até a próxima.